esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Povo de Deus, eu quero focar todas as leituras da celebração de hoje no Evangelho. Então nós temos muita coisa aqui para a gente meditar, lógico que a gente não vai fazer tudo isso de uma só vez também. Então a gente vê o quê? Jesus saiu a caminhar. Ele não parava, era nômade,
ele tinha um compromisso, que era anunciar o reino. Então aqui diz, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ele caminhava, e o outro viu que Jesus estava vindo, veio correndo. O que ele fez? Ajoelhou diante dele. Um gesto de humildade, um gesto de reconhecimento da grandeza de Deus, que ele sabia que estava naquela pessoa, Jesus Cristo. O que ele fez quando ele ajoelhou? Ele fez uma pergunta: o que ele precisava para entrar no reino de Deus? Aí você e eu, nós já vamos ao encontro de uma pergunta: por quê? Tudo indica que o seu coração estava angustiado com tudo o que possuía, mas ele não estava 100% preenchido, faltava alguma coisa, e ele foi na fonte certa, tomar a água certa. Acontece que quando ele foi para buscar a resposta ou a solução para o seu problema, ele ficou preocupado, provavelmente angústia de tudo que possuía, mas faltava alguma coisa. E ele coloca Jesus no seu devido lugar, chamando de bom e chamando de mestre. E Jesus faz o que? Uma empatia com ele, porque aí Jesus se coloca humildemente como gente, dizendo: bom só Deus, e mestre só Deus. Mas ele não deu ouvido para isso, não. Ele fez a pergunta que está aqui: que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que Jesus faz, meu povo? Dá uma aula de Sagrada Escritura, dá uma aula de catecismo, dá uma aula de evangelização. Tudo isso Jesus fez, trazendo e mostrando para ele, como que numa tela, num telão, numa cartolina, os mandamentos. E ele escutava com atenção aquilo que Jesus falava. Quando Jesus terminou de fazer a catequese, ele olha para Jesus com todo respeito, sim, e diz: olha, mestre, olha, Senhor, tudo isso que o Senhor falou para mim, eu já faço. E Jesus ficou feliz, porque ele sabia que realmente ele cumpria os mandamentos. Mas a angústia interior dele foi bastante grande, só que ele voltou com angústia maior. Nós vamos ver já já. Vamos ver já já. Quando Jesus mostra para ele: tudo bem, parabéns para você, tudo que você tem, tudo que você possui, agora você vai, vende, distribui para os necessitados, aí depois você vem e me segue. Eu disse para vocês agora há pouco, para mim também, que ele saiu com angústia maior. Por quê? Diz o nosso texto que ele era possuidor de grande fortuna. Botando a mão na cabeça: o que eu vou fazer agora? Eu sou dono disso, disso, disso. Aí Jesus continua contando para os demais, porque ele já não estava presente, dizendo que era difícil. Por que difícil? Por causa do apego, minha gente. Deus de Jesus Cristo Deus, não é contra os bens que nós possuímos, seja 1, 2 ou 20, não. O que ele é contra é o apego que esse Filho de Deus estava apegando, estava impedindo dele buscar a santificação ou a santidade dele. Jesus viu isso, ele valorizou
o quanto ele vivia os mandamentos, aí Jesus fala que é difícil entrar no reino de Deus alguém possuidores. Estabelece essa comparação, que é mais fácil um camelo, não é camelo animal, camelo é aquela corda grossa que serve para atracar os barcos, aquilo chama-se camelo. Ou também o animal, sim, porque na porta de Jerusalém existe faço assim, uma espécie, um buraco para circular o ar que estava por lado de dentro dos muros. Aquilo chama-se agulha. E a agulha mesmo, agulha mesmo. Para dizer, como ele fala aqui, que para Deus tudo é possível. E isso serve de meditação para cada um de nós que possuímos pouco ou nada possuímos, para que a gente vê como que eu, você, nós estamos administrando os nossos bens. Quantos e quantos que possuem muitos bens, mas não tem tempo de vir à missa. Por quê? Tem que cuidar. E Deus, que deu tudo para ele, está de lado, está à margem. É essa a proposta que nós temos hoje aqui do Evangelho, para examinar como, repetindo, nós estamos administrando os bens que nós possuímos. E depois ele traz aqui também aquilo que, por momento próprio, ou circunstância própria, ou por vocação própria, deixa tudo de lado e vai seguir nosso Senhor de uma maneira muito simples, pobre, casto e obediente. Então, para essa semana fica essa proposta: como eu estou administrando os bens que Deus me deu, desde o meu relógio, desde a minha meia. Aí vocês vão vendo o que precisa e deve ser administrados com categoria, para não ser elemento de apego e até de perdição eterna. Nós vamos parar um bocadinho em silêncio agora, e nós vamos ver o Cristo conversando com esse personagem, e depois com os demais, e depois com cada um de nós nessa assembleia.